A dualidade da Grécia Antiga. Entre a luz e a sombra, a Grécia Antiga, terra de deuses e monstros, berço da democracia e da filosofia, um farol de conhecimento e arte que ainda hoje ilumina o mundo. Mas cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Por trás da máscara da glória, escondiam-se práticas perturbadoras. É comum celebrarmos a Grécia Antiga por suas contribuições épicas. Mas e os aspectos mais sombrios? Aqueles que preferimos esquecer. Vamos mergulhar no lado obscuro da história grega. Prepare-se para descobrir um mundo de crueldade. Um mundo onde a linha entre a civilização e a barbárie era tênue e facilmente cruzada. Imagine um mundo sem direitos humanos. Um mundo onde a vida era barata e a morte, uma presença constante. Oferendas de sangue, sacrifícios humanos na Grécia Antiga. Imagine um altar manchado de sangue, o ar pesado com o cheiro de carne queimada. Embora os sacrifícios de animais fossem comuns, os gregos também ofereciam vidas humanas aos deuses. Em tempos de grande necessidade, apenas uma oferenda humana podia apaziguar a ira divina. Guerras, fomes e pestes podiam levar a essa prática terrível. Prisioneiros de guerra, criminosos e até cidadãos inocentes podiam ser escolhidos. Esparta, a forja de guerreiros e o lado sombrio da Eugênia. O nome evoca imagens de guerreiros musculosos e disciplina inabalável. Os espartanos eram temidos por sua ferocidade em batalha. Mas por trás da força militar, havia uma sociedade construída sobre a crueldade. Desde o nascimento, as crianças eram examinadas por anciãos. As fracas eram abandonadas. Um processo brutal de eugenia. Os meninos sobreviventes eram submetidos ao agoge. Aos 7 anos, eram enviados para campos de treinamento onde aprendiam a lutar e sobreviver. Uma vida de correntes. A realidade brutal da escravidão na Grécia Antiga. A escravidão era uma realidade onipresente na Grécia Antiga. Era considerada uma parte natural e necessária da vida, tão comum quanto o ar que respiravam. De fato, a sociedade grega era construída sobre as costas dos escravos. Trabalhavam nos campos, nas minas, nas oficinas e nas casas dos ricos. Sem os escravos, a Grécia Antiga, como a conhecemos, simplesmente não existiria. Os escravos eram considerados propriedade. Não tinham direitos, nem liberdade e nem proteção legal. Suas vidas eram de sofrimento e labuta incessantes. Eram frequentemente espancados, acorrentados, marcados a ferro e submetidos a todo tipo de crueldade, tratados como menos que animais. Confinadas à sombra, a realidade das mulheres na Grécia Antiga. Enquanto os homens dominavam a esfera pública, as mulheres viviam em confinamento e subjugação. Suas vidas eram restritas ao lar, cuidando da casa, filhos e escravos. Desde cedo, aprendiam que seu dever era casar e ter filhos. Não tinham acesso à educação formal e eram desencorajadas de expressar opiniões. Eram propriedade de seus pais e, após o casamento, de seus maridos. Chicote e disciplina. Castigos corporais e o ideal espartano. A disciplina espartana era lendária em todo o mundo grego. Era considerada a mais severa e brutal de todas as cidades-estado gregas. Os espartanos acreditavam que a força física e a resistência à dor eram essenciais para criar soldados imbatíveis, e estavam dispostos a ir a extremos para incutir essas qualidades em seus cidadãos.
moldando-os como se fossem bronze sob o fogo. Os castigos corporais eram uma parte integrante da vida espartana, desde a infância até a idade adulta. Os meninos, em particular, eram submetidos a espancamentos regulares, chicotadas e outras formas de tortura física. Acreditava-se que essa dureza os tornaria insensíveis à dor e obedientes à autoridade, como um cão de caça leal ao seu dono. Eros e abuso. A prática da pederastia na Grécia Antiga. A pederastia era uma prática socialmente aceita em muitas cidades-estado gregas, incluindo Atenas e Esparta. Envolvia um relacionamento sexual e emocional entre um homem adulto, conhecido como Erastes, e um jovem adolescente, conhecido como Eromenos. Embora frequentemente romantizada na arte e na literatura grega, como nos versos de Safo ou nas esculturas que adornavam os jardins, a pederastia era, na realidade, uma forma de abuso sexual infantil. O Erastes, que geralmente estava em uma posição de poder e influência, explorava a vulnerabilidade do Eromenos para seu próprio prazer. Além da morte, rituais funerários e o mundo dos mortos. A morte era uma presença constante na Grécia Antiga. As pessoas viviam com a consciência da brevidade da vida e a proximidade do mundo subterrâneo, governado por Hades. Para os gregos, a morte era uma transição para outro estado de existência, como uma viagem marítima. Rituais funerários garantiam a passagem segura do falecido para o além. O corpo era lavado, ungido com óleos e vestido com roupas finas. Oferendas eram feitas aos deuses e a família se reunia para lamentar e celebrar a vida do ente querido. Monstros e mitos, criaturas aterradoras da mitologia grega. A mitologia grega é rica em histórias de heróis, deuses e monstros. As criaturas da mitologia grega, muitas vezes grotescas e aterrorizantes, representavam os medos e ansiedades do mundo antigo, como fantasmas que assombram os sonhos da humanidade. Medusa, com suas serpentes no lugar dos cabelos e olhar petrificante, personificava a fúria feminina e o poder da vingança, um espelho dos perigos enfrentados pelas mulheres. O Minotauro, um monstro com corpo de homem e cabeça de touro, aprisionado em um labirinto, simbolizava a natureza selvagem e incontrolável da besta interior. Um lembrete constante da luta interna entre a razão e o instinto. Herança e horror, refletindo sobre as práticas sombrias da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, berço da democracia e da filosofia, também abrigava práticas que hoje consideramos repugnantes. É fácil olhar para o passado com um olhar de julgamento, condenando a crueldade e a injustiça de outras culturas, como se fôssemos juízes de um tribunal atemporal. No entanto, é fundamental lembrar que cada época possui seus próprios valores e sistemas de crenças. Ao confrontar os aspectos sombrios da Grécia Antiga, somos forçados a questionar nossas próprias noções de moralidade e ética. O que consideramos aceitável hoje pode ser visto como bárbaro por gerações futuras, assim como a Inquisição ou a escravidão no Brasil colonial nos causam horror hoje em dia. Conclusão: as lições da sombra. A Grécia Antiga nos deixou um legado duradouro de arte, filosofia e democracia, mas também nos deixou um legado de crueldade, opressão e injustiça. Ao estudarmos a história, é importante reconhecer tanto a luz quanto a sombra, como as duas faces de uma moeda antiga.
Devemos celebrar as conquistas da Grécia Antiga, mas também devemos confrontar seus erros e aprender com eles. A história não é apenas um registro do passado. É um espelho que reflete a nós mesmos, com todas as nossas falhas e contradições. Cabe a nós aprender com os erros do passado para construir um futuro mais justo e compassivo, para que as sombras da história não se repitam em nossos dias.